E explodiu uma nova grande bomba dentro do Corinthians. Agente do atacante Yuri Alberto pediu suspensão da RCE após o Corinthians declarar 150 milhões de reais a menos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra a Chapecoense fora de casa, necessitando da vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra a Chapecoense fora de casa, necessitando da vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra a Chapecoense, jogo que acontecerá às 21h30 na Arena Condá e será válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre a partida. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou exercícios táticos em campo e também os jogadores treinaram jogadas de bola parada, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que volta a campo hoje, necessitando da vitória no Brasileirão. As duas rodadas anteriores, uma derrota e um empate, absolutamente que a vitória é essencial para buscar subir na tabela da competição nacional novamente e não cair. Dorival, que terá desfalques, deveremos ter uma equipe mista, jogadores como Memphis, André Carrilho, Caio César e Gabriel Paulista nem viajaram, foram preservados, além dos lesionados, o Felipe Longo e também o Hugo Farias. Por outro lado, Dorival ganha um grande reforço. Yuri Alberto foi relacionado, está de volta e se tornou opção para o treinador. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, Matheus Pereira, André, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Vitinho. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: necessidade de vitória. Já são 5 jogos sem vencer, 2 derrotas e 3 empates. A última vitória aconteceu exatamente há um mês, no dia 19 de fevereiro, vencemos o Atlético Paranaense no jogo atrasado da 2ª rodada do mesmo Campeonato Brasileiro. Hoje é essencial vencer. Em caso de derrota, poderemos perder várias posições, inclusive sendo ultrapassados pela própria Chapecoense, que tem 2 pontos a menos do que nós. Então, vencer é essencial. Dorival, que acabou gerando conflitos pelo fato de poupar alguns jogadores, de repente time misto, absolutamente que muitas críticas e, claro, pressão também para os lados do Dorival. Em caso de mais uma vez o Corinthians não vencer, a pressão para os lados do Dorival vai aumentando cada vez mais, e isso absolutamente que eu nem preciso ficar detalhando aqui. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o trabalho do Dorival. Enfim, então hoje vencer é essencial. Tomara que o Corinthians reencontre o caminho das vitórias para se ter tranquilidade. Jogo importante hoje, jogo importante também domingo. Não tem essa de ficar poupando, pensando em jogo ou não. Mas enfim, são decisões que são tomadas e tomara que dê certo. Eu particularmente confio que o Corinthians vai fazer um grande jogo hoje e vamos conquistar os 3 pontos. Tomara que tudo dê certo, se Deus quiser. E agora vamos falar sobre o empresário, o agente do atacante Yuri Alberto. Pediu a suspensão do RCE depois que o Corinthians declarou milhões a menos. Após o Timão declarar 150 milhões de reais a menos em receitas, o empresário André Cury, que é representante do Yuri Alberto, entrou novamente na justiça pedindo a suspensão do regime centralizado de execuções do Corinthians, o RCE. Lembrando que um perito identificou que o Corinthians declarou 150 milhões de reais a menos
Então, devido a isso, o representante, o empresário do Yuri, acabou apontando algumas inconsistências nas planilhas de credores, valores divergentes dentro do próprio processo, créditos suspensos sendo considerados no rateio, possíveis erros graves na distribuição de pagamentos. Então, a dívida do Corinthians com o André Cury, pelo que se fala, gira em torno de 40 milhões de reais. Devido a isso, a defesa pede que nenhum pagamento seja realizado até que todas as inconsistências sejam corrigidas, evitando prejuízos aos credores. Então, o empresário do Yuri Alberto pediu a suspensão da RCE do Corinthians, mais uma vez o Timão correndo sérios riscos. A minha opinião, quanto ao empresário do Yuri Alberto, o André Cury, ter pedido a suspensão do RCE do Corinthians é a seguinte: consequências do que aconteceu dos 150 milhões de reais a menos, que eu falei para vocês há alguns dias atrás. Uma instituição do tamanho do Corinthians, isso não pode acontecer. Acaba dando motivos para esse tipo de situação. Se a RCE for suspensa, o Corinthians entrará em uma situação complicadíssima. Por exemplo, o RCE, ele evita bloqueio de contas. Com isso, com as contas não bloqueadas, o clube consegue honrar os compromissos com os funcionários, com os jogadores. Se bloquear as contas, aí para tudo, não consegue pagar nada. O Corinthians vinha sofrendo durante vários anos com isso. O RCE acabou evitando esse tipo de situação. Agora, o Corinthians acabar declarando 150 milhões de reais a menos, dessa vez é o André Cury. E se aparecerem mais credores solicitando a suspensão do RCE? Então, esse tipo de erro, que foi chamado de erro, chamado de caixa gerencial, isso não pode acontecer. E ainda mais em algo que foi feito para o Corinthians honrar pagamentos e tentar recuperar a mínima credibilidade. E vejam o que está acontecendo agora. Consequências de que foi explicado como erro. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer em relação a tudo isso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu uma nova grande bomba dentro do Corinthians. Eu vou falar uma coisa para vocês: as bombas não vão parar por aí. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pediu o afastamento provisório do Romeu Thuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. O Stabile parece que encontrou uma brecha no estatuto e convocou uma sessão extraordinária no Conselho para a votação do afastamento do Thuma, já na próxima segunda-feira, dia 23 de março. Absolutamente que passando por cima de vários procedimentos que seriam necessários serem feitos para tentar afastar o atual presidente do Conselho Deliberativo. O Thuma já respondeu uma nota, recebendo com imensa indignação a comunicação que a presidência do Corinthians, ele chamando como ato flagrante, contrário ao estatuto do clube, e dizendo que ficou espantado com tudo isso, mas também não se surpreende, já que o próprio Stabile havia sido vítima de uma ruptura institucional, ou seja, o Thuma está de uma forma indireta chamando isso como uma tentativa de golpe. Então o Thuma já respondeu de uma forma muito pesada e ainda terminando a sua nota dizendo: tal conduta lança o Corinthians em mais uma crise institucional e revela com nitidez uma estratégia deliberada, não apenas de obstrução ao avanço da reforma estatutária, agenda amplamente debatida ao longo de meses e cuja Assembleia Geral de Sócios encontra-se convocada para o próximo 18 de abril, mas também de evasão de responsabilidades e recusa em prestar contas à instância máxima de fiscalização do clube, que é o Conselho Deliberativo, conforme o próprio presidente deixou explícito na última reunião do Conselho em sua manifestação. Então, o Stabile acabou marcando uma reunião para tentar afastar o Thuma, passando por cima de procedimentos do estatuto, e o Thuma também já soltou a bomba, praticamente chamando de golpe o que o atual presidente está tentando fazer. Então,
Muito provavelmente nas próximas horas teremos várias cenas, vários novos capítulos de tudo isso que vem acontecendo dentro do Corinthians. O Corinthians dando provas cada vez mais para a justiça que o único caminho é a intervenção judicial. Vejam o que está acontecendo dentro do Corinthians. A minha opinião quanto a essa nova grande bomba que explodiu dentro do Corinthians é a seguinte, vamos lá. Vejam o ponto que nós chegamos. Há alguns dias atrás, o que era para ter sido a votação para a reforma do estatuto, inclusive com o direito do voto do fiel torcedor em pauta, que é importantíssimo para nós, aconteceu tudo aquilo. O Stabile acusando o Tuma de interferência na gestão, o Tuma cancelando a reunião, acionando o artigo 45 do estatuto, mandando direto para a Assembleia dos Sócios. Naquela ocasião, falei para vocês que eles praticamente decretaram a intervenção judicial no Corinthians. E agora, como não dizer isso novamente? O Stabile tentando derrubar o Tuma tentando se segurar no cargo, e muitas coisas ainda podem acontecer, como por exemplo, as contas de 2024, quando o Augusto Melo era o presidente ainda, foram reprovadas. E o Osmar Stabile, de uma certa forma, também alguém poderá tentar responsabilizá-lo, porque ele era vice-presidente. Então, ao meu ponto de vista, acabam-se tendo esses conflitos, Tuma Stabile e o torcedor, e o direito do fiel torcedor, e a reforma do estatuto. É por isso que eu falo para vocês, rapaziada, mais uma grande bomba explodindo dentro do Parque São Jorge, mais uma grande bomba. E agora, até quando esses conflitos ficarão? E como não dizer que somente a justiça para chegar lá e dizer, ó, Stabile, pode ir, Romeu Tuma, pode ir, a partir de agora é com a justiça. Como não acreditar que cada vez mais uma intervenção judicial está cada vez mais próxima? Para mim, essa grande bomba, mais uma vez, decretando. Dessa vez, para mim, mais uma vez decretando a intervenção judicial que, sinceramente, não sei por que ainda não aconteceu. Vejam o ponto que o Corinthians chegou. Alguém ainda acredita que não tem que ter intervenção? Alguém ainda acredita no modelo associativo? Infelizmente, o Corinthians acaba sendo colocado em último plano por essas pessoas que, sinceramente, aparentemente, tenho que falar assim, primeira coisa que pensam são em si próprios. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do agente do Yuri Alberto estar tentando suspender a RCE, problemão pro Timão. E quanto ao Stabile querer o afastamento do Tuma, o Tuma respondendo, mais essa grande bomba. Será que a partir de agora a intervenção realmente se aproximou cada vez mais? E o jogo de hoje contra a Chapecoense? Temos jogo do Timão em campo. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 1-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!